Boa noite a todos que estão aqui presentes, os que estão assistindo pelo canal do YouTube. Alguém pela primeira vez na casa? Não, né? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Falar da água, né? Vocês podem trazer a água, deixar ali na mesinha para fluidificar e tomar como remédio durante a semana. Quem está em casa assistindo pelo YouTube, pode colocar a garrafinha do lado durante a reunião e depois também ir bebendo durante a semana. Já estamos em meados de outubro, novembro já está aí, e em novembro nós temos a Prece da Saudade. Esse ano será no dia 2 de novembro, às 9 horas da manhã, no domingo, no horário da reunião pública. Tá? Então é isso. Hoje a nossa reunião é com a nossa Cristiane, ela vai falar sobre a lei da conservação. E para começar, a Monique vai trazer a página de abertura. Boa noite. O livro é O Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. O título é Na Saúde e na Doença. Em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. Cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidades ou curar nossos males. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação e a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença do corpo. Vida atribulada nem sempre significa vida bem vivida. Conquanto a existência em torno possa mostrar-se febricitante e turbilionária, resguarda-se contra as intempéries emocionais no clima íntimo do próprio ser, ajudando e servindo com alegria aos menos felizes, na certeza de que o enfermeiro diligente conserva a integridade mental, muito embora convivendo dia a dia com dezenas de enfermos em grandes desequilíbrios. Somos partes integrantes da farmácia do nosso próximo. Observe as reações que a sua presença provoca no semelhante e pacifique aqueles com quem convive, não só pela palavra, mas até mesmo pela aparência e pelas atitudes, pois com a simples aproximação funcionamos como tranquilizadores ou excitantes de quem nos cerca, aliviando ou agravando os seus padecimentos físicos e morais. Muitas doenças nascem da suspeita injustificável. Seja sincero com você e com os outros na apreciação de sintomas que se reportem a desajustamentos orgânicos, tratando de assuntos dessa natureza, sem alarde e sem exageros. O maior restaurador de forças é a consciência reta que acerena as emoções. Se o leito de dor é agasalho imposto ao seu corpo enfermo, lembre-se de que a meditação é santuário invisível para o abrigo do espírito em dificuldade, em que a prece refunde e sublima as energias da alma.
Doença é contingência natural, inevitável às criaturas em processo de evolução. Por isso, esforce-se por abolir inquietações enquanto a problemas de saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Monique. E agora vamos serenar nossos corações, elevar nossos pensamentos e agradecer. Agradecer a Jesus pelo dia de hoje, agradecer por estarmos aqui, agradecer por termos essa casa que nos acolhe e que nos dá a oportunidade do aprendizado. Que possamos, na noite de hoje, estar receptivos aos ensinamentos trazidos, às vibrações dos nossos benfeitores espirituais que estão nos envolvendo com amor, com carinho e cuidando de nós. Pedimos que amparem e tuem a nossa irmã Cristiane para que traga o melhor para que possamos aprender. Gratidão pelo dia de hoje, gratidão pela noite, que possamos dar início à nossa reunião pública. Graças a Deus. Vamos, Cristiane. Boa noite, gente. Como a Mônica falou, nosso tópico de hoje é a lei de conservação. Mas antes de falar da lei de conservação em si, eu vou falar um pouquinho sobre as leis naturais em geral, tentando especificar o que acontece. Não sei se todo mundo sabe, mas o Livro dos Espíritos foi o primeiro dos livros que Kardec traz, né? E aonde os outros livros vão se basear. Esse Livro dos Espíritos, ele é dividido em algumas partes. E na terceira parte, ou no livro terceiro, que está dentro do Livro dos Espíritos, ele vai falar especificamente das leis divinas ou naturais. As leis divinas ou naturais, elas trazem normas de condutas eternas e imutáveis, porque vêm do próprio Deus. E elas se dividem em dois tipos. Elas se dividem em leis físicas e leis morais. O que a gente vai ver mais especificamente no Livro dos Espíritos são as leis morais. Ou seja, a gente tem um estudo sobre a ética, sobre o comportamento, sobre o que é adequado para aquele que segue a doutrina espírita. E as leis físicas, que são naturais também, que também são divinas, elas são da alçada da ciência. Então, as leis físicas da alçada da ciência, né, como diria, se não me engano, é de Lavoisier, né, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não é isso que a gente aprende na escola? E por aí vai, né? A lei da gravidade. Isso tudo, né, tem relação com esse mundo onde a gente habita, tanto que a gravidade no planeta Terra é diferente da gravidade de outros mundos, certo? Ela rege a harmonia que regula o universo material, no caso das leis físicas, e o universo moral. Se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. E, portanto, elas são imutáveis. E aí Kardec vai perguntar, né? Mas onde é que está escrita essa lei de Deus?
É uma das questões que a gente acaba decorando porque a resposta é pequenininha, está inscrita na nossa consciência. Então é muito interessante a gente lembrar disso, porque não é Deus quem castiga, é a nossa consciência que pede reajuste de contas e reequilíbrio. Né? Tinha uma amiga querida que a gente fazia ESG com ela, que ela dizia assim: depois que eu me tornei espírita, não peco mais sossegada. Né? Você sabe que o sensor está aqui dentro, não está do lado de fora. Do mesmo jeito, a gente começa a perceber que o reino de Deus também não é uma construção externa, ela é interna. E as leis morais, elas vêm traçar um caminho exatamente para a gente conhecer essas leis de Deus. E Kardec, ele vai propor uma divisão da lei natural, mas da lei moral, baseada, relacionada aos 10 mandamentos da lei mosaica. Né? Adorar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, não vou lembrar de todos, tá? Não matarás, não dirás o santo nome de Deus em vão, honrar pai e mãe, não roubarás, né? Não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás as coisas do próximo, nem, né? Então, ele vai fazer aí uma relação, né? Só que quando ele pergunta para os espíritos se 10 leis são adequadas, ele pergunta assim: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, quer dizer, adorar a Deus sobre todas as coisas, o trabalho, né? E eu não vou relacionar todas aqui porque a gente perderia muito tempo, só vou citar: a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, a da justiça, amor e caridade. E os espíritos vão responder assim: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode segui-la sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não tem os demais sistemas de classificação que sempre dependem do ponto de vista sob o qual se considera um assunto. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as coisas. Qual é a última lei? A lei de justiça, amor e caridade. O que Jesus disse? 2 mandamentos dão conta de todos os outros que tinham. Quais são eles? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? E nisso ele dizia: resumo todas as leis, toda a lei e tudo que os profetas disseram. Né? Então, a lei em essência é o amor. A justiça e a caridade caminham junto com o amor. Né? O que ele responde também na questão anterior, que é 647. Mas quando a gente fala de lei, a gente pensa, pelo menos eu, não sei se vocês vão concordar comigo, eu penso num conjunto de regras, né? Isso pode, isso não pode, até aqui você pode ir, não, isso está errado, isso não posso fazer. Não é isso? Mas
Quando os espíritos conversam com a gente, vocês veem que eles não falam de nada tão absoluto assim? Eles começam a nos ensinar a pensar um pouco mais além, em algo que não seja tão preto no branco. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eles usam princípios, tá? E não regras absolutas. Sinal vermelho. O correto é parar quando o sinal está vermelho. Estou com pressa, estou atrasado, queria que todos os sinais estivessem abertos. Isso causaria um grande caos na cidade. Se todos os sinais tivessem um tilt e ficassem verdes. Imaginaram o caos? Né? Não dá certo. A gente precisa de uma certa regra para viver. Mas a gente também relativiza a regra. Você está passando no Jacarezinho, 11h30 da noite, o sinal está fechado, você para? Qual é o princípio aí? O princípio é a preservação da vida. Você, como motorista consciente, vai reduzir um pouco a sua velocidade, vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, se está num cruzamento vai dar uma buzinada e segue adiante, porque você não é louco de parar num lugar perigoso tarde da noite, certo? Então, você sabe que isso está relativizado dentro da lei, porque até mesmo se o radar te pegar, dependendo do horário e dependendo do lugar, você tem como recorrer, certo? A lei não vale para qualquer hora, para qualquer lugar, para o sinal vermelho. Então, é uma questão da gente poder entender como é que funciona. E aí, o princípio básico que a gente tem na lei de conservação é exatamente o cuidar da vida. O cuidado com a vida. E vai se relacionar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, item 11, quando a gente fala do cuidar do corpo e cuidar do espírito. Quando a gente vai no Livro dos Espíritos, ler sobre a lei de conservação, a gente tem aí 25 perguntas e comentários. Perguntas, respostas e comentários de Kardec a respeito dessas respostas. Quer dizer, eu não vou dar conta em 40, 50 minutos, 40 minutos, né? De falar disso tudo. Impossível. Então, assim, a gente vai fazer um estudo, vai pegar um ângulo, vai mirar naquele ângulo e vai tentar esmiuçar a partir disso, né? Dentro da lei de conservação, a gente tem o instinto de conservação. O que é o instinto de conservação? Vamos pensar aqui. Você está com, até pode ser uma criança pequena, tá? Ela caiu dentro d'água, né? Qual é o instinto dela? Ela vai procurar, mesmo sem saber nadar, ela vai procurar subir para respirar. Ela vai procurar manter-se viva. É do nosso instinto, até das plantas e dos animais, lutar pela vida, né? E aí a gente saiu de setembro há pouco tempo, né, no mês que a gente fala bastante da valorização da vida e do motivo pelo qual as pessoas às vezes desistem, né? Como é que pode, se a gente tem um instinto de viver tão aflorado, né? Você pensa assim, às vezes você está com soluço, você tampa o nariz, né, para ver se o soluço passa e fica aquela agonia que você quer respirar, que o pulmão grita ar, ar, ar. Né? Por que será que a gente vai contra essa lei de conservação? O que será que acontece com o ser humano? Né? É algo para a gente refletir hoje. Eu vou tentar ir por esse caminho aí. Tá? A lei de conservação diz que a gente busca o equilíbrio e instintivamente a gente sabe muitas coisas.
A gente tem noção de saciedade, né? Em teoria, você sabe o quanto você precisa comer para se manter vivo. Mas aí o cara vai lá e enfia o pé na jaca. Não é isso que a gente faz? Come, ó, besteira. Aí o que acontece? Fica doente. Não é isso que acontece? Quer dizer, a gente está ferindo uma lei, não está? Toda vez que a gente fere a lei, a gente se afasta do equilíbrio, a gente adoece. Mas a gente só adoece quando a gente desequilibra? Não, porque o corpo físico é perecível. Né? Ele tem um tempo de duração e é uma máquina que precisa de manutenção, que precisa de cuidado. E quando a gente não cuida direito, o que acontece? Ele adoece. E às vezes, mesmo cuidando dele direitinho, ele adoece também. Mas por que a gente adoece? Eu fui ver em um dos livros aqui que eu estava pesquisando, que eu achei muito interessante. Esse aqui é do Sérgio Luiz da Silva Lopes. O título do livro é Leis Morais e Saúde Mental. Ele só vai estudar as leis morais. Ele que faz essa relação entre as leis morais e, especificamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que Kardec pontua lá na introdução do Evangelho, né? Que ele vai tratar da moral de Jesus. Ele diz que o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é tratar da moral de Jesus. Por que da moral de Jesus? Porque Jesus é o nosso modelo e guia. No capítulo 6 de Perfeitos do Evangelho, que também está relacionado com isso daqui, a gente vai ver exatamente esse alinhamento, né? Jesus como o espírito mais perfeito que teve aqui, a humanidade como exemplo, nos demonstrando que, independente do que acontece ao redor de si, quando você mantém ética, quando você mantém a moral, você transforma o mundo. Haja vista que há 2000 e tantos anos atrás, a vivência dele continua sendo o nosso exemplo mais digno de ser humano que existiu. E o Sérgio Luiz fala assim: a vida através da lei de conservação estabeleceu necessidades biológicas que são parte do programa evolutivo de cada um. E essas são importantes, assim como os cuidados de ordem espiritual. Já se sabe o quanto a saúde física interfere nas condições emocionais do indivíduo. É comum ouvirmos dizer que a alma interfere no corpo, porém, da mesma forma, o corpo interfere nas condições da alma. Para sermos pessoas dispostas e simpáticas, precisamos de boa saúde na maioria das vezes. Pena que a gente não se dá conta disso. Em dia desses, ele refletia sobre o assunto, porque ele ficou internado, vejam vocês. E aí ele estava comentando que era mais ou menos assim: eu saio todo dia e não vejo sol. Na correria do dia a dia, ele saía e nem parava para olhar para o céu. Naqueles dias breves, num quarto de hospital, eu via o sol entrar em rasgos pela janela, sorvia seus raios e nunca me pareceu tão especial, tão essencial. Cá estou novamente na vida comum, porque graças a Deus há doenças que vêm e que passam. Vejo o sol pela janela enquanto escrevo essas linhas, e por um lapso de memória dou-me conta que, por pouco, quase não o noto outra vez. Que cortina de cegueira persistente essa que de meus olhos que insiste no sofrimento para dar sentido ao que está sempre presente. A verdade é que a saúde permanente
tornaria esclerosados os nossos sentidos. A doença é necessária muitas vezes para tornar viva a nossa existência. Basta que ela chegue para que o imperceptível ganhe significado. O ser humano vive da perda. Enquanto não perdemos, não sabemos o que temos. Por isso o sofrimento se faz necessário para que dele nasça a sabedoria adormecida dentro de nós. Pode parecer cruel falar dessa forma, mas o fato é que a gente aprende por contraste. A gente só aprende o que é claridade quando alguém acende uma luz no escuro. A gente só aprende de fato o que é frio quando o calor aumenta e a gente pode estar num lugar mais fresquinho. A gente só aprende a valorizar a saúde quando a doença bate na porta. E aí a gente entra na dieta, corta os carboidratos, né? Faz aí um monte de coisa para tentar restabelecer o equilíbrio. Algo que a gente deveria fazer sempre. Mas o fato é que, instintivamente, a gente já deveria ter essa noção de que isso é necessário. O que faz com que a gente se perca, essa sensibilidade, muitas vezes, é a correria e a vida agitada. É aquele jeito que a gente foi criado, né? Que a gente às vezes fala assim, essa geração é a geração do mimimi. A Havaiana voava lá em casa, eu tô aqui vivo até hoje, tô bem. Vai para terapia. Vai ver, vai realizar exatamente se você está plenamente bem ou não. Talvez essa geração esteja ensinando para a gente o que é dizer assim, olha, tá doendo. Antes que a gente esteja completamente entalado de dor e angústia, sem acessar os sentimentos. Porque são tantos e estão tão enovelados que a gente não se conhece o suficiente para poder desenovelar isso. É por isso que a gente acaba se perdendo de si mesmo. E hoje se fala tanto em educação emocional, não é? Inteligência emocional. Eu gosto bastante do assunto. Vou dizer para vocês que li o livro do Goleman. Daniel Goleman foi um cara que escreveu um livro chamado Inteligência Emocional e está lá no capítulo 4. Conhece-te a ti mesmo. Assim como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho muito legal porque o modismo vem e volta em quem? Exatamente no precursor da doutrina espírita, Sócrates, falando a mesma coisa que Agostinho de Hipona vem trazer no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha para você. Olha para você. A lei de amor começa por se amar. Não começa fora. A construção do reino de Deus é aqui dentro. Como é que a gente faz para se amar? Amando as nossas dificuldades, as nossas incertezas, sendo caridoso consigo mesmo, se compreendendo, buscando ajuda, pedindo socorro, dando abraço, né? Não é que a reclamação vá fazer com que as coisas se modifiquem. Não é isso. A reclamação não faz com que as coisas se modifiquem. Mas o fato da gente saber que está num momento delicado e que tem um limite até onde a gente pode suportar, não faz de nós fracos.
faz de nós conscientes. Autoconhecimento, consciência de si. A onipotência da saúde eterna é então o que predomina, uma vez que somos seres imortais. Em algum momento a gente vai perceber isso. Com o tempo vamos descobrindo nossos limites e a finitude do corpo físico. E dependendo de quais foram os cuidados com a saúde, vai se chegar melhor ou pior nas faixas de idade em que surgem os desgastes da máquina física. No capítulo 17, Sede Perfeitos, item 11, Cuidar do Corpo e do Espírito, de Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a seguinte afirmação: as relações existentes entre o corpo e a alma, desde que são reciprocamente necessárias, nos faz perceber que é indispensável cuidarmos de ambos, do corpo e da alma. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhe são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Ainda sobre a lei de conservação, o Espírito de Verdade nos fala dos instintos, dos meios de subsistência, do gozo dos bens terrenos, do necessário e do supérfluo. Alerta-nos para a necessidade das questões sociopolíticas, da nossa vida em sociedade. Até mesmo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, amplia a noção do que é saúde quando diz que saúde está ligado ao bem-estar físico, emocional e espiritual do ser. Onde isso? Num lugar que vive em guerra? Onde a gente anda com medo? Todo mundo vive ansioso hoje em dia. Não tem como, não é verdade? Não há oposição entre espírito e matéria no que se refere ao atendimento de nossas necessidades. Falamos isso porque é comum observarmos os indivíduos situando-se em apenas um dos polos. Ou são francamente materialistas e só se preocupam com o que se refere a seus interesses materiais, mais dinheiro, mais carro mais novo, celular, último iPhone, por aí vai, né? Tem aquela frase que diz, né? Perde-se a saúde para se ganhar o dinheiro, depois gasta-se o dinheiro tentando recuperar a saúde. Olha que paradoxo que a gente faz da nossa vida, né? Onde é o equilíbrio? Ou então são espiritualistas de tal forma equivocada que vivem negando a sua dimensão material. Estes últimos buscam apenas a experiência espiritual, descuidando-se de sua realidade física, tanto no que diz respeito aos cuidados com o próprio corpo, quanto às suas condições materiais de vida. Então é assim, um incentivo para a gente tentar se equilibrar na vida. Tentar buscar cuidar do espírito, cuidar da alma, mas ter sonhos de melhorar, de ter um emprego melhor, né? De alimentar-se também espiritualmente com estudo, que favorece que a gente tenha uma visão mais ampliada da vida, né? A lei de conservação ela vem trazer exatamente isso. O que é o necessário para eu viver? O que é supérfluo e está além e vai acabar com a minha saúde de tanto que eu percebo? Porque a gente vive na falta, né?
eu vou ser feliz quando eu tiver a casa assim. Não, eu vou ser feliz quando eu conseguir concluir a faculdade. E a gente esquece de olhar para o sol no dia a dia. A gente esquece de agradecer o que está vivendo hoje, né? E é interessante porque só o que a gente tem é o presente. É só o presente. Não existe, ontem já passou. O amanhã é um dia que não chega nunca. A gente vive na sucessão do presente sempre. Então, se você coloca a felicidade, o equilíbrio, a serenidade como uma meta distante de você e você não tenta viver isso hoje, é como se você se distanciasse, empurrasse ela para longe de você, repetidas vezes. Percebe? É para se conservar, é para pensar nessa lei de conservação para agora. Não para depois, não para amanhã. Porque amanhã é o dia que não chega. Né? Quando chegar, vai ser presente de novo. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. É para pensar mesmo. E aí tem a supervalorização do belo também, né? O corpo ideal, o cabelo ideal. Tem gente que fixa só no corpo e mortifica o corpo para que ele fique exatamente naquele modelo inatingível praticamente, né? Não se alimenta e adoece por conta disso. E tem aqueles que excedem dos prazeres e adoecem também. É uma questão de autoestima. Você coloca a sua autoestima numa imagem, como se ela fosse uma foto. Você não é uma foto. É um ser complexo. E nessa complexidade do ser, que é tão profunda, a gente precisa refletir assim. Que as nossas imperfeições dão conta de quem a gente é. Essas imperfeições somos nós. E quando a gente as acolhe, é que a gente pode começar enxergando essas imperfeições a se modificar verdadeiramente. Tem uma história do Evangelho que conta de uma visita que Jesus fez à casa de um amigo, Lázaro, e lá Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. Jesus chegou, estava lá, sentado, Maria serviu-lhe alguma coisa, sentou-se a seus pés e ficou ouvindo Jesus falar. E Marta, querendo preparar a casa, ajeitar tudo, e limpa, e cozinha, e faz. Enquanto Maria ouvia Jesus discorrer, Marta ficava mais e mais ansiosa. Até que ela não aguentou. Ela falou: Mestre, o senhor não está vendo? Manda Maria vir me ajudar. E o que Jesus fala para Marta? Em verdade, eu vos digo que Maria escolheu a melhor parte. Ele aproveitou para deixar ali uma lição de que o aprendizado é o alimento da alma,
que ele é muito necessário para a gente. Mas na nossa vida diária, a gente sabe que a gente não pode abrir mão de ser Marta. Do trabalho, do dia a dia. E são tantas as tarefas que a gente tem para realizar que às vezes a gente não tem tempo para cuidar do espírito. E nessa gangorra que a gente vive, quando a gente vai olhar no Livro dos Espíritos, eles lembram a gente que é necessário o repouso para que a gente se mantenha no trabalho. Interessante, porque trabalho também é lei natural. E o mais interessante é ver no Livro dos Espíritos que eles desvendam uma das coisas que mais nos adoece. E o que mais nos adoece é quando a gente negligencia as coisas que a gente gosta de fazer. Lembra do não matarás? Do mandamento? Ele está muito relacionado com a lei de conservação. Mas não é não matarás só o corpo físico. Porque está cheio de gente por aí que sobrevive, mas que por dentro perdeu o gosto por viver. Porque os seus sonhos estão mortos. E aí quando você vê um jovem, uma criança que quer ser músico, por exemplo, o pai e a mãe se preocupam com ele e diz assim: meu filho, vai fazer alguma coisa que te dê sustento. Tem medo do que vai ser daquele filho, mas às vezes você está com, não sei que alma é aquela, quem sabe um Mozart, ou um grande gênio da música, ou somente alguém que poderia, que tem potencialidade para viver de música, mas que por medo teve os seus sonhos mortos tão tenramente que não encontra um lugar no mundo. E aí cada vez mais jovens desistem da vida cedo por conta disso. Adoecem. Porque a perspectiva do sonho é essa. Então, quando a gente fala em conservar, é muito importante que a gente possa sempre pensar em semear sonhos e fortalecer a ligação das pessoas com aquilo que lhes equilibra. Os gozos da vida. Quais são os gozos da vida? São os momentos em que a gente se sente pleno e feliz. É como aquela frase corriqueira que diz assim: gostava tanto do que fazia que às vezes esquecia que era trabalho. E que fazia aquilo para ganhar dinheiro no final do mês. Porque tem prazer na vida. Porque tem prazer no que faz. Porque tem alegria em realizar alguma coisa. Então, assim, para finalizar, né, já caminhando para o nosso encerramento, que a gente possa ter em mente que conservação tem a ver com equilíbrio e com a realização dos nossos sonhos. Tem gente que pergunta para as crianças assim: o que você vai ser quando crescer? Eu vou deixar uma pergunta para vocês. O que você deixou de ser quando cresceu? Leva essa pergunta para refletir com o travesseiro. O que você deixou de ser
quando cresceu. Boa noite. Cris, você falou que pegou uma vertente da lei de conservação e trouxe um monte de reflexões. Imagina se você trouxesse a lei toda. Eu ia ficar 3 dias falando. E a gente ia ouvir de boa vontade aqui. Muito, muito obrigada pelas reflexões. Vamos levar essas reflexões. É muito importante o que nós deixamos de sonhar, né? Muito importante. Então, agora, para finalizar, a nossa prece final. Tem música pra prece? Tem música para prece? Com música fica mais gostoso, né? Eu tenho uma galerinha aí assim com soninho, sexta-feira essa hora. Mas vamos aproveitar para fechar os nossos olhos, respirar fundo. Antes que a gente chegasse aqui, essa sala já foi previamente preparada para que nós aqui estivéssemos sendo acolhidos, auxiliados, abraçados, para que a gente pudesse estar aqui se reequilibrando e buscando a serenidade necessária para conseguir perceber, Senhor. Ajuda-nos a perceber o que precisamos modificar, o que podemos realinhar. Ajuda-nos a compreender, Mestre querido, o quanto precisamos olhar para nós mesmos sem medo, sem amargos, sentindo a Tua presença vibrando nos nossos corações nesse momento. Te pedimos também, Senhor, envolva cada um de nós na Tua misericórdia. Envolve os nossos amores que estão em casa, aonde quer que eles estejam. Envolve aos médiuns passistas, para que possam acolher essas vibrações sublimes que chegam até nós, transmutando-as em energias benéficas. E finalmente, Senhor, fluidifica as nossas águas, colocando nelas o remédio tão necessário para o nosso reequilíbrio. Fica conosco agora e sempre, e que possamos encerrar assim então a primeira parte da nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. Resposta à tua solidão, revigorar teu coração. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. Meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão.
coração, a luz virá revigorar teu coração.